Oi, gente, boa tarde, tudo bem? O que estou fazendo agora? Voltando com tudo. Me inscrevi num curso da semana da conscientização sobre neurodivergência. E daí essa semana ela é internacional, é um movimento internacional e que vai estar falando principalmente para os neurodivergentes, mas também para você que não é. Eu achei muito interessante e já me inscrevi no canal que chama OBAH, O-B-A-H. E do primeiro vídeo, ai, já que chorar também, a mulher já estava emocionada. Nós somos hipersensíveis, né? E é incrível como ela foi falando do modo dela de transmitir mensagens, de falar, né, de modo oral, e como que eu fui me identificando, entende? A identificação dela como autista, os preconceitos, a incompreensão médica em relação ao autismo verbal e daqueles que têm capacidade cognitiva, né? A incompreensão do autismo, infelizmente, correlacionando ele como algo a ser consertado, algo a ser curado, como uma doença, né? O autismo, ele é uma condição. E eu queria gravar rapidinho esse vídeo e dizer para vocês que hoje eu estou entendendo por que muitas vezes eu me afastei um pouco de buscar me qualificar profissionalmente. Por exemplo, eu me afastei do direito, né? Não convivo, não convivo teoricamente, socialmente, no meio artístico e evito, né? E comecei a me afastar intelectualmente do mundo humano, e isso se deve a um fator que eu vou dizer agora para vocês, depois de assistir alguns vídeos falando sobre crianças autistas, sobre pais autistas, pais e filhos autistas, e pais e filhos autistas verbais, mulheres adultas, mulheres maduras já. Tem pessoas que são diagnosticadas depois dos 60 anos, mas isso não desqualifica toda uma vida como autista, né? Na verdade, a sua vida se torna muito mais fácil a partir da identificação, porque você se autoconhecendo, você conhece melhor o que você deve fazer e o que você não deve fazer. E pelo menos para mim, uma das coisas que eu vejo que eu não devo fazer mais é me adaptar. Porque adaptação é um soco no estômago. É um soco no estômago. Tentar ser uma pessoa que eu não sou. Tentar ser uma pessoa que você não é para agradar ao meio social dominante. Eu estava vendo por esses tempos como que uma expressão, né, que se dizia o ser alfa, o homem alfa, né, foi algo que foi abolido porque se entende como preconceituoso, machista, mas nós temos o cérebro alfa, né? Então, assim, da mesma maneira como algumas coisas vão sendo compreendidas, né? Outras, infelizmente, parece que permanecem na escuridão, entendeu? Daí
é preciso trazer luz. E quem melhor para trazer luz do que aquele que sofre com isso, né? Então, eu me sinto, e por isso que eu entendo que eu comecei esse processo de afastamento, porque a gente é minoria, né? A gente se sente pequeno e a gente se sente incapaz de lutar contra eles, como se eles fossem os inimigos. Inimigos como? Inimigos contra a nossa própria biologia, nossa própria vida, o nosso próprio cérebro, né? Como eu posso viver sem o meu cérebro, né? E muitas vezes é obedecer ao de fora ou obedecer ao seu cérebro. E quando você obedece ao de fora, você o seu cérebro, entende? Você golpeia sua própria estrutura funcional daquilo que funciona, entende? E daí, assim, no processo do outro, vamos dizer, desse cérebro alfa, né? Você se mitiga e você se prende, se escraviza, se acorrenta e diz: ó, ele está certo, você está errado. Entendeu? O processo dele está certo, o seu está errado. Então você comprime a sua capacidade, aquilo que você está apto a fazer, você entende? Mas nós autistas, nós somos como flores, que quando são comprimidas, nós viramos perfume. Então, de uma das maneiras, né, que a gente começa a irromper é através de coisas específicas, nos quais nós somos bons. E eu sou autista superdotada, né? No caso, através das histórias, através dos livros. Então, mas é claro que o meu processo e o processo de cada um, ele é diferente, né? Mas hoje eu estava pensando o seguinte, e eu quero compartilhar isso com vocês. Não tem esses gibizinhos e entre uma história e outra tem algumas atividades. E tem umas atividades que tem uns tesouros no final e tem várias linhas. E diz assim, percorra o caminho até o tesouro, até isso, até aquilo. Para você chegar a uma vitória, a um sucesso, a uma conclusão, seja que for de bom fechamento, de colheita, o cérebro alfa, ele vê as coisas assim, né? Só há um caminho, só há uma maneira, sabe? Mas o cérebro, neurodivergência, não. Ele pega essa linha, ele faz assim, ó. Para ele, há diversas maneiras de se chegar, entende? Até esse ponto aqui. E ele não entende, nós não entendemos, acredito, né? Que quem impôs, como impôs, por quem impôs. Então, assim, o superdotado, ele tá sempre cheio de dúvidas, ele tá sempre questionando as normas, as regras, ele quer entender, sabe? Igual agora, eu digo que é uma construção com Deus, a questão dos consensos. Por que assim? Por que não assim?
por que pensam assim e tal, sabe? Para que... Mas eu vejo que é só o cérebro alfa, ele não consegue entender o cérebro neurodivergente através do cérebro dele, entendeu? Porque ele vai ver as coisas todas assim, ó, retas, né? Entende? Só que essa é uma questão que interessa muito mais a quem for neurodivergente do que a quem não for. Porque para quem não é neurodivergente, ele está na terra dele. Ele está no país dele, ele está no ambiente dele, ele domina, entendeu? O mundo é dele, ele cria as normas. Vocês, neurodivergentes, apenas obedecem, entende? Só que hoje já se começa um movimento do despertar aqui das neurodivergentes, de vocês não são os donos do mundo, nós também existimos. Quer vocês queiram, quer não, nós queremos o nosso espaço. É isso, gente. É muito difícil viver entre vocês, sabe? Isso leva a tantas coisas, né? Tantos problemas de falta de concentração, de desânimo, de depressão, sabe? Simplesmente porque você sabe. Eu tô suada, na verdade, tá muito quente aqui. Porque quando você sai aí fora, você sabe com o que você vai ter que lidar, com os cérebros alfos. Então, muitas vezes você prefere nem ir à guerra, porque parece que não, mas é uma guerra isso, entende? E os oprimidos, eles querem ser ouvidos, e eles querem aparecer, e eles querem o espaço deles. Não sei como vai ser pra frente, mas eu creio que muita coisa vai mudar. A partir da... uma coisa que eu ouvi, muitos diagnósticos, muitas pessoas sendo reconhecidas como autistas, como superdotadas, né? Como se fosse um oportunismo. Não é oportunismo, porque isso é um consenso sórdido também. É oportunidade de se reconhecer o que é muito diferente, entendeu? É como, por exemplo, se diz que hoje o mundo é muito mais violento do que antigamente. Não, é que hoje nós temos a mídia, hoje nós temos acesso, podemos nos comunicar muito rápido com as pessoas, entendeu? Assim como estou me comunicando aqui, esse vídeo pode chegar a muito longe, entendeu? Outras cidades, outros estados, outros países, enfim. Mas antigamente não era assim. Então, se por mais que existissem autistas, eles não eram identificados, eles sofriam calados, entendeu? Hoje existe essa oportunidade, não é oportunismo, é oportunidade, entende? Assim como quantas injustiças são reveladas hoje em dia que antigamente não se viam como injustiças, entendeu? É incrível, né? Infelizmente, você entende que o cérebro alfa, ele domina o mundo, não domina? Então, ele domina a informação, ele domina a medicina, ele domina tudo. Então, sim, a luta, ela é injusta. E ela continuará sendo injusta para nós, entendeu? Mas isso não significa que nós não vamos lutar, mesmo sofrendo com depressão, mesmo não querendo ter contato algum com o mundo de fora, nós vamos continuar lutando pelo nosso espaço, entendeu? Quer queiram, quer não, nós vamos continuar lutando
pelo nosso direito de ser diferente, de ter processos diferentes, de não precisar ter que ignorar a nossa condição, o nosso cérebro e funcionar como o cérebro da maioria, entende? Não nos colocar em processos que nos causam sofrimento apenas para fingir que não somos diferentes. Às vezes é papai, às vezes é mamãe, às vezes é a professora, às vezes é a diretora, às vezes é o patrão, às vezes é o marido, às vezes é a esposa. São sempre pessoas muito queridas, né? Os cérebros alfas, e que põe o seu grande pezão e faz assim, ó. Ou você se adapta ou você será esmagado. É o que eu chamo de esmagamento cerebral, entendeu? Esmagamento, porque quando você se nega e quando você tenta se adaptar, você está esmagando o seu cérebro, literalmente. É isso que você sente, sabe? Eu tava vendo o vídeo do menininho que ele gostava de falar, mas não conseguia escrever, entendeu? E ele tinha que fazer um trabalho escrito. E quando ele ia escrever, ele escrevia uma, no máximo 2 linhas. Ele não conseguia fazer um trabalho inteiro. E daí o pai dele teve a ideia: filho, faz primeiro, então, grava o resumo, que ele tinha que fazer um resumo de um livro. Grava o resumo, né, oralmente, e depois você copia. Daí o pai dele veio vindo e pegou o menino falando, e o pai dele achando que ele estava simplesmente lendo o livro. Mas não, ele estava divagando, ele estava concatenando, ele estava organizando as ideias, refletindo, sabe? Criticamente a respeito daquele livro. Nossa, e o menino ficou ali por um tempão, sabe? E o pai teve que falar com o professor e dizer: olha, meu filho não consegue escrever e ele vai ter que apresentar o trabalho dele oralmente. Eu não me lembro se o professor aceitou, mas olha, a humanidade, o mundo não está preparado para receber o autista. Nós somos recebidos com porretes. Assim que eu termino o meu vídeo, nós somos recebidos com porretes. Ou você se adapta, ou você será esmagado. Porque nós somos os donos do mundo. É mais ou menos assim. Gente, amo vocês de coração, mesmo sofrendo de viver no meio de vocês, né? Mas o intuito sempre dos vídeos aqui é como mensageira, que Deus me disse: eu sou a mensageira. É de alertar vocês, entendeu? E os autistas, eles são planejados por Deus, né? E principalmente os superdotados, eles têm grandes mensagens. Enfim, esse processo de adaptação, ele é tão forte que ai, domesticação, né, cerebral, é como se fosse uma lobotomia mesmo, entendeu? Uma lobotomia é um conserto, sabe? E
há uma pressão social que você se adapte. E adaptar não é o mesmo que ter empatia, né? Você, aliás, nem empatia nós queremos igualdade de direitos, entendeu? Como eu disse naquele desenho, entender que não existe apenas uma via, que o mundo, sabe, ele proporciona vários tipos de escolhas, entendeu? Os processos, eles são diversos e todos os processos, eles são importantes e outra, cabe a você a escolha, entendeu? Você não precisa se adaptar a um meio dominante, entende? Essa é uma luta de gigantes, né? Eu não sou gigante, eu sou pequena, entendeu? Mas é um trabalho de formiguinha, né? Tchau.